paz do Senhor, minhas irmãs queridas. É muito bom estarmos aqui mais um domingo para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição número 11. Estaremos falando do 10º mandamento, do decálogo, da ética do Sinai, né? Os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés lá no Sinai. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma palavra de oração. Deus querido, Deus de amor, muito obrigada, Senhor, por esse domingo tão especial, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossos corações, em nossas vidas, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, nos instrui e nos orienta, Senhor, nos Seus caminhos. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossos erros e transgressões. Não olhe, Senhor, para nossas imperfeições, Deus, mas com um olhar de misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e recebe, Deus querido, a nossa oração. Toma nas Tuas mãos aqueles que estão desanimados, aflitos, entristecidos, Pai. Senhor, aqueles que estão se sentindo isolados, com medo, Senhor Jesus querido. Pai, seja o alento. Pai, nos guarde, nos protege e continua, sobretudo, nos ensinando e nos firmando na Tua palavra. Seja com cada uma das Tuas filhas, com cada aluna dessa Escola Bíblica Dominical tão abençoada, cada professor, Pai, nos dê um domingo e uma aula abençoada, Pai. Nós te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí falando da lição número 11. Não cobice os bens alheios. Nós hoje temos 3 textos bíblicos básicos para a nossa aula. Miqueias 2, 1 a 5. Temos também Abacuque 2:9 e Lucas 12:15. Vamos fazer uma leitura destes textos. Diz assim a palavra do Senhor, em Miqueias 2:1 a 5. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andarei tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo, nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo ele a troca, como me despoja. Tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Então está aí a palavra do profeta Miqueias sobre aqueles que cobiçam as coisas alheias. Abacuque 2:9, outro profeta, disse assim, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar-se da mão do mal, que adquire bens de forma incorreta. E Lucas 12:15, palavras de Jesus, diz assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, a avareza também, fruto de cobiça, não é? Ela também é um mal contra o qual o Senhor Jesus querido nos adverte para nos guardarmos da avareza. Porque a nossa vida, queridos, não é baseada naquilo que temos, os bens materiais que temos aqui na terra. E sim, será baseada naquilo que estamos construindo para nosso lar celestial, para a nossa vida com Cristo. Vamos agora, dando seguimento, falar o nosso texto áureo. Nosso texto áureo se encontra em Êxodo 20:17. Vamos falar todas juntas? Está aí na telinha. Vamos ler. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, versículo 17. Então está aí o nosso texto áureo, que é o 10º mandamento. Estamos aqui falando sobre a cobiça. Estudamos os 9 outros mandamentos e a gente sente que temos observado os mandamentos, cremos em Deus, um só Deus, não fazemos nem adoramos imagens, não temos tomado o nome do Senhor em vão,
Temos tirado um dia para descansar, para honrar ao Senhor. Temos honrado nossos pais e nossas mães. Não matamos, não adulteramos, não roubamos, não mentimos. São coisas que nós temos facilidade de compreender e de nos adequar. Mas chegamos agora ao 10º mandamento. E uma coisa que parece tão simples, na verdade ela tem uma grande importância, porque pode arruinar o futuro da nossa alma, que é o pecado da cobiça. Os outros mandamentos que nós estudamos, eles estão relacionados a pecados contra Deus e o próximo. Mas esse 10º mandamento, ele está relacionado a sentimentos e intenções do coração do homem. A gente viu aqui alguns mandamentos, como proibindo a prática de adultério, de roubo, mas aqui a gente está falando da intenção, não é? Cobiça, o desejo mesmo de ter aquilo que não é nosso. A própria cobiça em si já é um pecado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a cobiça. A cobiça é uma palavra que vem do hebraico chamad, significa desejar. No Novo Testamento, ela é traduzida do grego epithumia, que significa desejo intenso, desejo ardente, fixar a mente sobre alguma coisa. Então, a cobiça é um desejo desordenado, né? Egoísta, um desejo que não consegue ser governado pelo homem. Lá no Jardim do Éden, a gente já vai ver o pecado da cobiça quando Eva, ela deseja comer do fruto proibido. Os olhos de Eva se uniram ao desejo do seu coração e ela transgrediu a ordem de Deus. Olha o que diz Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha aí o pecado da cobiça, não é? É o pecado dos olhos. É quando as janelas dos olhos se abrem e começam a conversar com o nosso coração, e o coração começa a arquitetar um plano de ação. A cobiça, ela é uma parente muito próxima da inveja. Ela é muito próxima da inveja. Elas andam juntas, não é? Às vezes a gente tem confunde uma com a outra, mas tem uma diferença. A inveja é pior ou tão pior quanto a cobiça, porque a cobiça, você deseja aquilo que o outro tem. A inveja, ela odeia que a pessoa tenha aquilo que você não tem. Ela não se satisfaz apenas de desejar algo. Ela não quer que o outro tenha um sucesso que você não teve. Isso é inveja. O invejoso, ele não deseja só o que é do outro, mas ele deseja que o outro não tenha aquilo que ele tem, ou que o que você não tem, que o outro tem, não é? Por exemplo, a pessoa compra um carro. Aí, poxa, aquele carro maravilhoso, eu queria um carro daquele, aquele carro tinha que ser meu, e não sei o que lá. Eu não tenho um carro, queria muito um carro. Quer dizer, você está cobiçando aquele bem que é do outro. Vou dar um jeito de pegar aquele carro para mim. Quer dizer, você está cobiçando aquele carro. A inveja seria assim. Você tem carro, teu carro é muito bom. O carro é muito bom. Aí teu amigo vai e compra um outro carro de uma outra marca. Você fica com raiva porque ele comprou um carro que não é o carro que você tem. Ele tem algo que você não tem. Então você queria aquele carro, ou queria que ele não tivesse aquele carro. Ah, que raiva porque ele comprou esse carro. Porque você não tem isso. É algo que você não tem. E você não quer que ele tenha aquilo. Você não quer que ele seja o que ele é. Então você sente inveja no seu coração. Isso é muito triste, a inveja, né? E a cobiça, ela abre a porta para a inveja. Elas caminham praticamente juntas. Então, assim, é um pecado
muito sério, não é, que nós devemos evitar no nosso coração. Nós temos na Bíblia alguns casos de inveja. Vamos ver aí alguns casos de inveja aí nos antepassados bíblicos. Caim e Abel é um exemplo. Caim, ele não admirou o seu irmão Abel pelas atitudes que ele tinha, mas ele odiou seu irmão só porque Deus aceitou a oferta do seu irmão. Viu? Ele ficou tomado aí de grande inveja. Por que Caim matou Abel? Qual o problema? Caim não fez nada com Abel, não fez nada com Caim. Mas pelo simples fato de ter dado uma oferta para Deus que foi aceita. Então ele ficou tomado de inveja do seu irmão e acabou matando Abel. Os irmãos de José tinham tanta inveja dele, porque ele era um jovem que falava com Deus, recebia revelações de Deus e tinha o amor do seu pai, que eles tomados de tanta inveja, eles criaram um plano, arquitetaram um plano para se livrar de José, acabaram vendendo ele como escravo e criando uma mentira para o pai, que ele tinha sido morto por uma fera. Lá em Gênesis 37, vocês vão ver essa história sobre a inveja dos irmãos de José. Em Gênesis 4, você vai ler a história de Caim e Abel. Já em Números 12, você vai ver um outro episódio de inveja. Foi com os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, irmãos de Moisés. Tomados de grande inveja pelo fato de Moisés ser um homem que usado por Deus, que falava com Deus, e eles foram repreendidos duramente por Deus. Miriam chegou a ficar leprosa por conta desse pecado de inveja do ministério do seu irmão Moisés. Davi também sofreu a inveja dos seus irmãos, você vai ver lá em 1 Samuel 17, 28. Absalão, filho de Davi, teve inveja do seu pai, vocês vão ver em 2 Samuel 15, de 1 a 37. Nós vamos ver a história também no livro de Esther, que Amã teve inveja de Mardoqueu. Então Amã também foi punido, teve grande inveja de Mardoqueu, em Esther capítulo 5, você vai ver essa história. Lá no livro de Neemias, nos capítulos 2, no capítulo 4 também, vocês vão ver Sambalate, Géser e Tobias com grande inveja de Neemias, a ponto de querer fazer de tudo para que ele parasse a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Também vamos ver a história dos filisteus que tiveram uma grande inveja de Isaac. Em Gênesis 26 você vai conhecer essa história. Então são alguns homens que foram tomados pelo sentimento de inveja. Então a inveja é muito triste, queridos, porque você inveja o outro pelo que o outro é, não é? Ele não te fez nada, mas você tem um sentimento negativo pelo outro, simplesmente pelo outro ser quem ele é. Você não consegue se alegrar com a vitória de um irmão, você não consegue se alegrar com o sucesso de um irmão. Se a irmã canta bem, você não tem alegria no coração, porque você queria que fosse você que estivesse ali, não ela. Se a irmã prega bem, você não se alegra, porque você queria estar naquele lugar ali, não você, e não é você, é a outra pessoa. Tem gente que é tão invejoso, mesmo na casa de Deus, que se você perceber, até para dar glória a Deus e aleluia, só dá quando ele mesmo está cantando ou está pregando. Quando é o outro, não dá não. Não enaltece o nome do Senhor, porque é o outro que está fazendo, não é ele. Então parece que não tem unção, né? Não se alegra. E isso deve ser uma coisa que deve ser banida no nosso coração. Se a gente perceber que a gente está tendo um comportamento assim, porque a gente queria estar naquele lugar, ou queria estar fazendo aquilo ali e não está fazendo, a gente tem que entender, isso é inveja no meu coração. Eu tenho que contribuir mesmo que eu não seja líder. Eu tenho que contribuir, eu tenho que ajudar mesmo que eu não seja cabeça. Eu tenho que participar e me alegrar porque aquela pessoa está ali na direção de alguma coisa, mas eu sou participante, eu faço parte disso. Então, o resultado do trabalho da minha irmã tem a minha mão, tem a minha participação. Somos todos um corpo, só não tem melhor nem pior.
Então não tem motivo para nós deixarmos a inveja brotar e permanecer no nosso coração. Se ela brotar, temos que espantá-la rapidamente e trabalhar com amor, né? com prazer, sabendo que somos todos partes do corpo de Jesus Cristo. Vou colocar agora um videozinho, preste atenção nesse videozinho, é uma fábula, uma história, uma parábola, né? Muito interessante, do vagalume e da cobra, acredito que algumas de vocês já até conheçam. Mas vale a pena a gente relembrar e quem não conhece, vale a pena assistir aí, que a gente vai falar um pouquinho aí da inveja. Assistam aí. Aquele vagalume estava muito feliz. Voando no meio da noite, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Voava mais alto, voava mais baixo, sempre acendendo e apagando e fazendo lindos desenhos no ar. Aquele vagalume estava embelezando a noite. O seu brilho era maravilhoso. Mas de repente, uma serpente, uma cobra começou a perseguir o vagalume. E deu um bote, e o vagalume só não foi devorado porque ele apagou bem na hora. E no escuro a cobra perdeu a pista. Mas como ele acendeu de novo, a cobra continuou seguindo. E o vagalume foi tentando voar alto, mas voar nas alturas, isso é para as águias e não para os vagalumes. E ele não pôde se manter muito tempo no alto. E a cobra se orientava pelo brilho do vagalume e continuava perseguindo sem parar. Ela queria comer aquele vagalume. O vagalume sofreu muito aquela noite, mas conseguiu fugir. Durante o dia, o vagalume se recolheu apavorado e disse: preciso tomar mais cuidado. As florestas não são mais como antigamente. Há muita violência, muita maldade. E aquele vagalume ficou o dia inteiro repousando. Quando a noite chegou, ele não resistiu. A noite estava linda demais. Linda para o vagalume, não é? Porque vagalume gosta de pouca luz, que assim ele brilha mais. Então não tinha lua. O vagalume disse: vou voar outra vez. E ele saiu voando de novo. Oh, que gostoso! Acendendo e apagando, desenhando no ar com seu brilho maravilhoso. Sobe e desce, acende e apaga. E assim, ele chamou outra vez a atenção da serpente. E a cobra foi rastejando no meio do mato. Desta vez, tomarei bastante cuidado. E a hora que esse vagalume abaixar, eu aí vou pegá-lo. Mas o vagalume já estava esperto. Ele queria passear à noite, mas não tinha esquecido da cobra não. E ele viu a cobra rastejando. Ele falou: dessa vez essa cobra não vai chegar nem perto de mim. E ele começou a voar muito alto. E voando cada vez mais rápido. E acendia e apagava como quem zombava da cobra. E assim a cobra o perseguiu a noite toda, mas não conseguiu pegá-lo. Quando o sol nasceu, o vagalume procurou um esconderijo e ficou ali, se recuperando daquela noite que foi maravilhosa, porém muito perigosa e cansativa. E o dia inteiro ele repousou. Aquela cobra, pensava o vagalume, tá a fim de me devorar, não sei por quê. Gostaria de saber por quê. Preciso tomar cuidado. A floresta está cada dia mais violenta. E o dia passou com o vagalume descansando.
Naquela noite que estava chegando, ele não queria sair. Mas a noite estava tão linda. O vagalume não resistiu. Apesar de saber do perigo, ele bateu as suas asinhas e saiu voando. Voando no meio da noite, acendendo e apagando aquele colorido bonito que ele desenhava no ar. Mas ele ficava controlando. Será que a cobra está por aí? Aí a cobra estava assim, estava esperando. E ela deu um bote, mas não conseguiu abocanhar o vagalume, que assustado olhou para trás e bateu rapidamente as suas asas e não viu a árvore que estava na sua frente. O vagalume bateu a cabeça na árvore e ficou zonzo, coitado. E foi caindo, caindo, caindo até chegar na grama e ficou ali acendendo e apagando. E a cobra, quando viu que o vagalume tinha caído, veio rastejando rapidamente. Quando ela foi abrir a boca para devorar o vagalume ferido olhou para os olhos malignos da serpente e disse: Dona Serpente, antes da senhora me devorar, poderia me responder 3 perguntas? E a serpente respondeu para o vagalume: Eu não costumo dar essa prerrogativa a ninguém, mas como eu vou te devorar mesmo, faça as tuas 3 perguntas. E o vagalume ferido perguntou à serpente: Eu pertenço à tua cadeia alimentar? E a serpente disse: Não. Qual é a próxima pergunta? Dona Serpente, eu te fiz algum mal? Não. Qual é a última pergunta? Dona Serpente, se eu não pertenço à sua cadeia alimentar, e se eu não te fiz nenhum mal, por que a senhora quer acabar comigo? E a serpente, com os olhos cheios de inveja, disse: É porque eu não suporto ver você brilhar. E devorou o vagalume. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ambição. A cobiça, a ambição e a inveja também estão no mesmo grupo, não é? A ambição, ela tem um lado positivo, um lado bom, quando a gente deseja progredir, crescer, buscar algo melhor para a nossa vida, buscarmos uma vida espiritual melhor, buscarmos estudar, crescer, nível de conhecimento, adquirir bens para o conforto da nossa família, através do nosso trabalho. Isso é bom. É um aspecto bom da ambição, uma ambição positiva. Mas também ela tem o seu lado ruim, quando ela está relacionada com a cobiça e com a inveja. A qualquer custo, seja o preço que for, você quer ter aquilo. Então o Senhor Jesus, ele combina a ambição quando ela domina o homem e quando ela sufoca a palavra de Deus. Nada pode estar no lugar da palavra de Deus no nosso coração. Na parábola do semeador, Jesus fala sobre isso. Marcos capítulo 4, versículo 19. Fala sobre a semente, né? Aqueles que recebem a semente entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então tá aí o texto para nos alertar contra os desejos desse mundo que podem roubar a palavra do nosso coração. A gente viu muitos casos, eu citei alguns casos de inveja no Antigo Testamento. Temos também outros casos de cobiça, não é? Pessoas que desejam, ficam maquinando e pensando no que querem
que é dos outros, que eles desejam. A gente leu aí no texto do início da aula, Miqueias falando, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, maquinam o mal. Quer dizer, está deitado, mas está pensando no mal que vai fazer. Um exemplo de cobiça que nós temos aí, chegamos até a falar numa aula passada, é o exemplo de Acabe. Acabe cobiçou a vinha de Nabote, chegou a matar Nabote para poder ficar com a vinha que ele tinha. Acabe não precisava daquilo, mas ele cobiçou a vinha do seu próximo. Acã também, lá em Josué 7, a gente vai ver essa história, o pecado de Acã, que foi a cobiça, né? Na hora de pegar ali, de lutar contra Ai, ele desejou ali, ele viu alguns pertences, uma capa, algumas coisas de valor, e ele se apropriou daquilo que não era seu, daquilo que Deus tinha falado, que eles não tomassem, mas ele fez isso, se escondeu aqueles bens, desejou aqueles bens, e por causa disso ele acabou sendo exterminado, e foi grande a tristeza sobre Israel por causa do pecado de Acã. Davi também cometeu o pecado de cobiça, ele cobiçou Batseba, a mulher de Urias, que era soldado do seu exército, ele vendo a mulher pela janela, se banhando, ele teve grande desejo, a cobiça encheu seu coração, e ele mandou que trouxessem Batseba até ele, e ele se deitou com ela. Ela grávida, ele trama um plano para que Urias fosse morto em batalha. Vejam só como um abismo puxa outro abismo. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 11, e nos mostra como é que a cobiça levou ao adultério, o adultério levou ao homicídio. E como tudo começou com o pecado dos olhos, a cobiça. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude contra esse mal que fere também o nosso coração, o coração do nosso próximo. Vejam bem, o 10º mandamento, ele não é tão genérico, né? Ele tem, assim, certas especificações. Ele fala da casa do próximo, do servo, da serva, do boi, do jumento, qualquer coisa que pertença ao seu próximo. A gente leu aí no texto áureo. Então, o Senhor fala, na Bíblia vai falar sobre isso, e nós temos aqui vários textos que retratam essa questão das especificações desse mandamento. Por exemplo, não cobiçar a casa do próximo, né? Aquilo que o próximo tem. Lucas capítulo 12, versículo 15, a gente vai ler o seguinte, Jesus falando, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O texto que nós lemos no início da nossa aula. Então, essa questão de olhar para a casa do outro e observar o que ela tem, fazer perguntas, querer saber, isso tem a ver com a avareza, né? Com esse sentimento ruim que nós temos, de desejar ter aquilo que o outro tem. Tem gente que vai na casa de uma pessoa, se viu uma coisa, vai na rua para comprar aquela mesma coisa igual, porque quer ter aquilo que ele viu na casa do outro. Se a pessoa pinta a casa de amarelo, vou pintar minha casa de amarelo também, porque a casa de amarelo ficou bonita, eu vou pintar a minha de amarelo também. Não que a gente não possa ter bens, minhas irmãs, que outros tenham, né? Às vezes a gente vê, poxa, essa blusa, isso aqui, tal, que legal, tá em promoção, não sei aonde, eu vou ali, poxa, que gostei muito, que legal, útil para mim, tô precisando. Isso é uma coisa. Tô falando disso, não é? Nós podemos ter bens idênticos aos outros. A loja vende para um, vende para outro, né? Eu estou falando quando você vai comprar aquilo ou motivado pela cobiça. Você às vezes nem precisa, mas como você viu o outro com aquilo, você quer ter também. Então isso aí é que é o sentimento que nós não devemos abrigar no nosso coração. Também ele fala sobre cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. A mulher é do marido, o marido é da mulher, né? Pertence ao outro. Então, quando ele fala que a mulher do teu próximo, ele fala da mulher casada, né? Que é do marido, que tem ali com ele um relacionamento. E ele fala exatamente sobre isso, que a questão do adultério
muitas vezes começa com a cobiça. Você olha uma vez, não é? E aí vamos trazer para o nosso lado. O mandamento ampliado também diz respeito aos homens. Não cobiçarás o marido da tua próxima, entendeu? Porque aqui era genérico, porque tinha mais a ver, porque era uma sociedade machista, não é? Uma sociedade que as mulheres não eram sequer ouvidas ou contadas. Mas vamos trazer para hoje. Se você viu o marido aí de alguém e já olhou pela segunda vez, já como que... Opa, que é isso? Poxa, aquele homem é bonito, né? Poxa, aquele homem é isso. Mas você sente que você já está com um desejo impuro no seu coração, isso é cobiça. Isso é cobiça. E aí a gente tem que ter bastante cuidado, porque só de pensar... Jesus vem falando em Mateus 5,28, a gente estudou lá no mandamento do adultério, né? Que só de pensar você já está cometendo adultério. Então nós temos que vigiar para não tropeçar nem um ponto em nada. Sermos irrepreensíveis. Tiago 2, versículo 10, ele fala sobre isso, para que não sejamos culpados por todos os outros mandamentos que possamos infringir, não é? A palavra de Deus também fala sobre não cobiçar os servos do próximo, nem os animais do próximo. Aqui, antigamente, era muito comum a escravidão. Havia servos e servas que eram escravos, né, de outras pessoas. E o escravo era visto como uma propriedade, mão de obra. Então, quanto mais escravos a pessoa tinha, mais, né, rica, né, mais poderosa. E aí o outro podia olhar, eu queria ter esse tanto número de escravos, de servos. É mais ou menos isso, entendeu? Hoje nós não temos a escravidão, mas também podemos ver os bens, né, que a pessoa tem e querer desejar a quantidade de bens. Já fulano tem casa de praia, fulano tem tantos carros, fulano tem tantos... E querer cobiçar aquilo que o outro tem. Então, nada disso de querer ter aquilo que o outro tem que não é nosso. Tanto seja a esposa, sejam animais, sejam bens, seja o que for, tá? É do próximo, é do próximo. Não cobice, peça ao Senhor para te dar, à medida do seu coração, aquilo que Ele tem preparado para você. Agora, no nosso último tópico, vamos ver como aplicar esse mandamento de não cobiçar os bens do próximo, não é? Como os bens alheios. Como aplicar esse mandamento nos dias de hoje? A gente sabe que um servo de Deus ele tem que ser diferente do ímpio. Ele não pode ter a mesma conduta que o ímpio. Efésios capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Então está dizendo que a gente não deve nem falar, nem pensar nessas coisas, porque os santos, eles têm que ser separados, têm que ser diferentes. O mesmo apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 até o 21, ele vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então tá aí a palavra do Senhor nos advertindo contra esses males, não é? Não há nada de errado em desejar o que é bom, aquilo que é nosso, aquilo que nós devemos ter. Nós precisamos ter desejos e vontades que nos impulsionam, não é? Para buscar uma melhoria de vida, nossa sobrevivência. O que a gente tem que fazer distinção o que a gente está cobiçando, desejando, se aquilo é uma coisa correta ou não, se aquilo pode nos pertencer ou não, se convém ou não convém. A cobiça ela é ruim porque ela faz com que você ponha os olhos sobre aquilo que é do próximo. E você se coloca no lugar daquela pessoa, querendo desejar aquilo que a pessoa tem. Desejando praticamente ser o outro, ter a vida do outro. Então aí a cobiça se transforma numa grande inveja.
É por isso que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, elas não procedem do Pai. Primeira carta de João, capítulo 2, a gente vai ver nos versículos 15 até o 17, esse registro, né? Olha só. Vamos ler. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que coisa maravilhosa, não é? A palavra de Deus aí nos dizendo para não amarmos o que é do mundo, aquilo que não é nosso, o que é nosso, o que é seu, o Senhor tem preparado para você e no tempo certo Ele vai te dar. Não é? Não deseja aquilo que não é para você. O que é seu, o que é do outro, louvado seja o nome do Senhor. Peça sim ao Senhor coisas boas e agradáveis, que o Senhor com certeza, Ele há de satisfazer o desejo do seu coração, desde que esse desejo seja um desejo puro, um desejo não tomado de cobiça ou de inveja. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, nós vamos ver a palavra de Deus recomendando: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Coisa maravilhosa, não é? Temos que ter contentamento. Deus pode te dar mais? Pode nos dar mais, sim. Mas se contente com o que você tem hoje. Tem gente que reclama tanto do que tem, não consegue nem ver a grandeza do que tem, mas reclama tanto porque olha para o que o outro tem. E aí eu tenho uma ilustração, né, da minha vida, nossa história de criança. Quando o papai, o primeiro carrinho que ele conseguiu comprar foi um Fusquinha. Era um Fusquinha vermelho. E eram 4 filhos, mais minha mãe e ele. Então nós todos andando no Fusquinha. Imagina vocês quando a Elaine começou a namorar o Salomão, como é que era, né? Mas a gente ia ali naquele Fusquinha, todo mundo apertadinho, e a gente saía para um canto, para outro. E eu lembro que quando a gente pegava a Via Dutra, às vezes para ir a algum lugar, Nova Iguaçu, algum lugar na casa de algum parente mais distante, a gente começava a ver os outros carros, né? A gente via muitos carros passando, geralmente eles passavam pela gente, né? Porque o nosso ia ali devagarinho, lotadinho. E a gente botava a cara no vidro e a gente começava a apontar para aqueles carros e um dizia: o meu é aquele ali. Ah, o meu é aquele. Aí a gente apontava: aquele branco ali é meu. E a gente, aqueles carrões bonitos, a gente apontava e cada filho ia escolhendo aí o seu carro, não é? Aí em determinado momento do caminho, aquela discussão, aquele alvoroço no carro, papai dirigindo falava assim: ah, vocês sabem qual é o que eu queria? Qual o carro que eu mais gosto? Aí todo mundo, né? Qual? Para ver se a opinião dele ia coincidir com a opinião de algum dos filhos. Qual, pai? Qual? Aí ele: Fusca. Aí a gente ficava tudo frustrado, né? Hã? Fusca? Por quê? Aí ele falava com toda a sabedoria: porque é o meu. É aquele que Deus me deu. Então esse é o que eu mais gosto, não é? E como aprendi com essas lições do meu pai, como aprendi, não é? O que você tem hoje não é nada comparado com o que Deus pode te dar amanhã. Mas você deve se alegrar com o que você tem hoje, porque o contentamento, ele espanta a cobiça e a inveja, queridos. Quando uma pessoa está contente, quando a pessoa está grata a Deus pela sua roupa, pelo seu corpo, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa, ela não tem uma mulher assim, estou falando que nós somos classe de mulheres, né? Uma mulher assim não tem espaço para querer cobiçar a roupa da outra, o marido da outra, os filhos da outra, a casa da outra. Nada, porque ela está contente, aprendeu a ter contentamento no Senhor com aquilo que o Senhor tem dado, porque o Senhor dá para cada um de uma forma. Então precisamos ter esse coração assim, porque o Senhor só vai nos acrescentar mais quando o nosso coração estiver puro desses sentimentos. Porque se a pessoa é uma pessoa cobiçosa, né? Se o senhor começa a ter muita coisa, meu Deus do céu, como é que vai ser essa pessoa? Não é?
não vai ter limite para a sua inveja, vai querer continuar cobiçando cada vez mais, invejando cada vez mais. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Não deve pertencer à vida de um cristão. A cobiça, ela pode associar as pessoas ao adultério, como a gente viu no caso de Davi, a ganância, a avareza, que a avareza a gente já viu que é a idolatria, e quantos males, né? A gente vê no nosso Brasil aí tão afundado na corrupção, na ganância. Por quê? Porque pessoas começaram a cobiçar aquilo que não era seu. Começaram com uma coisinha pequenininha, às vezes uma coisinha sem problema, aí traz para casa aquilo, deseja aquilo que não é seu, daqui a pouco quer outro maior, aí o inimigo acha uma brecha, manda alguém com uma proposta, e quando vê, a pessoa está enfiado aí na grande lama de corrupção por causa da ganância, da avareza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, como diz o nosso pastor, misericórdia, que não venhamos a ter o pecado da cobiça em nossos corações. Agora vamos orar, agradecer a Deus para em seguida estarmos juntas falando aí a nossa divisa da nossa EBD. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fale ao coração de cada uma das minhas irmãs neste dia. Deus de amor e graça, muito obrigada, Senhor, por essa aula de escola bíblica dominical. Obrigada, Senhor, pela tua palavra plantada ao nosso coração. Limpa-nos, Senhor, de toda avareza, de toda inveja, de toda ganância, Senhor, de toda ambição, Senhor, mundana, Pai. Livra-nos, Senhor Jesus, de um espírito, Senhor Jesus querido, voltado para as coisas, Senhor, materiais, Senhor, aquilo que não é nosso, aquilo que é do nosso próximo, Pai. Que possamos, Senhor amado, ter contentamento em nossos corações, Pai. Certo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai Celeste, continua nos abençoando, nos guardando, tratando o nosso coração, Senhor, nos livrando de pecar. Nos dê um dia maravilhoso na Tua presença. É a oração que te faço, Pai, pedindo a bênção para cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora, todas juntas aí, falar o nosso lema da EBD? 1, 2, 3. Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus.